Gálatas capítulo 3, versículo 24. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: de maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Nós te pedimos que a Tua palavra seja lâmpada de fato para os nossos pés nesta noite e luz para iluminar, ó Pai, o nosso caminho. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e que o Senhor, pelo Teu poder, pelo Santo Espírito, resgate pessoas nesta noite. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tudo que nós estamos fazendo neste culto diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A temática das canções, toda a liturgia preparada, a leitura pública das Escrituras. Agora este momento em que nos debruçaremos na palavra de Deus, tudo diz respeito ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As nossas crianças subiram para poder ouvir a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de lhe perguntar, nesta noite, como você definiria o Evangelho de Jesus Cristo? Se nós estamos falando que tudo é sobre Jesus, e de fato é. Se você fosse indagado sobre a realidade do Evangelho, o que você diria às pessoas? Talvez muitas pessoas, e isso tem crescido em nosso tempo, principalmente no contexto evangélico, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo resumido àquilo que Jesus Cristo pode lhe dar enquanto Deus, mas apenas num aspecto material, uma ênfase muito grande na questão material. Existe uma outra linha teológica hoje, contemporânea, que leva-nos a pensar que Jesus Cristo está simplesmente preocupado com as nossas emoções. Ele está preocupado, mas essa não é a ênfase do Evangelho, apesar do Evangelho também trabalhar sobre isso. Muitos conceitos a respeito do Evangelho têm sido trazidos hoje em dia e têm trazido confusão às pessoas que ainda não conseguem definir o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De fato, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma boa notícia, a notícia de que Ele venceu a morte. Mas antes de se tornar uma boa notícia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma péssima notícia para cada um de nós. Porque Ele simplesmente vai colocar-nos diante da realidade de quem somos, realidade essa que talvez ninguém vai dizer para você, realidade essa que talvez ninguém vai demonstrar por conta da cordialidade, ou seja, do que for, mas a palavra de Deus, cujo centro é Jesus Cristo, cujo tudo aponta para Jesus, mostra para mim e para você algo que talvez as pessoas, ou certamente as pessoas, não dirão ao nosso respeito. É por isso, é nesse contexto que o Evangelho se torna uma péssima notícia, porque ele mostra a realidade de quem somos, e o ser humano que está querendo, que está desejoso em se rebelar contra Deus o tempo inteiro, não quer ouvir absolutamente nada que diz respeito a Ele, e que seja verdade contrário às perspectivas que tem de si mesmo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo mostra para nós de fato quem nós somos. O Paulo César, não o nosso Paulo César aqui, Paulo César do Grupo Logos, ele definiu o Evangelho numa música que se chama O Evangelho, e esse é o seu dever de casa hoje, ouvir a música O Evangelho do Grupo Logos. E ele diz o seguinte: o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda o Evangelho a justiça de Deus, que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça, Ele me escolheu. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo está trazendo e resgatando no que diz respeito aos seus escritos aos Gálatas.
conjunto de crentes que viviam na região da Galácia, muitas igrejas, Paulo direciona esta sua carta para mostrar de fato o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que Paulo está combatendo pessoas que de fato não querem muito saber da suficiência de Jesus. Os judaizantes, como dizem os teólogos, eram falsos irmãos que se introduziram na igreja apresentando doutrinas controversas do Evangelho, mostrando que Jesus Cristo, sim, o sacrifício de Jesus, ele tem serventia. No entanto, é necessário estabelecer um conjunto de obras, de ritos, é necessário estabelecer uma obediência irrestrita à lei para que você possa ser salvo. Paulo está combatendo esses judaizantes. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O apóstolo Paulo está combatendo a ideia de que a obediência irrestrita, a obediência à lei, era necessário para a salvação. Enquanto Paulo está trabalhando isso com os Gálatas, ele vai dizer algo muito enfático. Jerônimo, um dos pais da igreja, vai dizer que quando ele lia a carta aos Gálatas, ele ouvia raios e trovões, porque a carta aos Gálatas não tem uma recomendação sequer. O apóstolo Paulo não começa a carta aos Gálatas simplesmente falando: olha como é bom, e bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês são isso, vocês são aquilo, como ele faz com os Tessalonicenses e outras cartas. Não, Paulo, aqui no capítulo 1, dos versículos 6 a 9, fica espantado, porque eles estavam saindo do evangelho do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, senão o evangelho que deveria ser considerado anátema, separado para a destruição. Veja no versículo 6 do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo disse: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja separado para ser destruído, seja desconsiderado, seja anátema. Paulo está se colocando também numa postura muito humilde aqui, dizendo: ainda que nós, que apresentamos um evangelho a vocês, falem outra coisa a respeito do evangelho, vocês devem desconsiderar. E Paulo é um tanto quanto mais enfático aqui no verso 8, quando diz: se ainda um anjo vier do céu e anunciar um outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja separado para ser destruídos. Os judaizantes eram judeus que tiveram certo contato com o evangelho, porém diziam que para o evangelho ser perfeito, eles deveriam se submeter, os gentios, a práticas da lei de Moisés e também manter determinados ritos judaicos, com uma ênfase muito grande na circuncisão. Quando nós olhamos no capítulo 3, versículos 11 a 14, Paulo vai mostrar aqui aquilo que era realmente necessário, aquilo que realmente é importante no que diz respeito ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 11 ele diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo está mostrando e dizendo: olha, meus amados irmãos, ninguém será justificado por cumprir a lei. Ninguém será justificado por fazer boas obras. Ninguém será justificado, tornado justo diante de Deus, porque tem uma postura ilibada diante da sociedade. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos justificados por causa de Cristo, que se fez maldição por nós naquela cruz, e assumiu todo o peso da ira de Deus sobre nós. E é por isso que no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: estáis firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Ou seja, Jesus Cristo retirou o peso da lei sobre vocês.
retirou o peso da obediência para que vocês pudessem ser salvos, e não fez com que vocês ficassem presos a isso mais de fato. Então, estejam firmes com a liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo aos Gálatas: não voltem para onde Cristo já tirou vocês. Não voltem a fazer aquilo que vocês pensam que vai agradar a Deus. Não, nós sabemos, meus irmãos, o que o profeta disse, que as nossas melhores obras, as nossas obras mais lindas, não passam de trapos de imundícia diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é soberano, diante de um Deus que é totalmente puro, e como diz o apóstolo João, diante de um Deus que é luz. Nós estamos aqui vendo o apóstolo Paulo mostrar para os crentes da Galácia que eles não deveriam se submeter àquilo que estava sendo disseminado entre eles. Meus irmãos, é neste contexto que Paulo vai mostrar um evangelho presente na função da lei. Paulo vai mostrar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de fato, a lei tem a sua valentia, a sua valida, melhor dizendo. Então ele vai mostrar isso, tanto que no capítulo 3, versículo de número 1, Paulo vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo está dizendo: como assim vocês saíram do evangelho? Como assim essa ideia judaizante, essa ideia de que vocês precisam obedecer à lei é mais significativa, é mais importante, é mais bela, é mais libertadora do que o evangelho de Jesus Cristo? Paulo está dizendo: não, essa postura de vocês tem mostrado que vocês são insensatos. Essa postura de vocês tem mostrado que vocês, porventura, talvez não tenham considerado e compreendido a grandeza do evangelho, da libertação do evangelho. Então, meus amados, nós chegamos no capítulo 3, versículo 24, onde Paulo resume aquilo que é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho que ele queria apresentar aos Gálatas, o evangelho que ele queria resgatar no conceito dos crentes da Galácia, uma vez que estavam dando ouvido àqueles que estavam chegando e disseminando falsas doutrinas na igreja. Então nós olhamos para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e vemos que ele revela a condição de todo ser humano. No versículo 24, Paulo vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de tutor. Essa palavra da raiz, a palavra pedagogia, o pedagogo no grego, que vem trazer o conceito que nós temos de pedagogia hoje. Paulo está aqui, meus irmãos, com a lei dada no Sinai em sua mente. Essa lei tem valor permanente, tem aplicações sobre todos os homens e mulheres. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que esta lei, que nos serviu de tutor, de aio, e aio era uma palavra usada para descrever um escravo, que era conquistado nos campos de batalha, não a ver com pigmentação da pele, nada a ver com isso. Era um escravo que era conquistado nos campos de batalha, e muitas das vezes esse escravo era um escravo culto, que era versado em retórica, que era versado na filosofia, que era versado na teologia. Então muitos desses escravos eram comprados e levados para dentro das casas onde os homens tinham mais recurso. E esses escravos eram colocados, por exemplo, para ensinar retórica, direito, filosofia aos filhos dos seus patrões, dos seus senhores. Então Paulo usa esta expressão para dizer que a lei serviu a mim e a você e a todos os crentes da Galácia naquele tempo como um tutor, como alguém que era um tipo de pedagogo, como um guia de crianças. E muitas das vezes esse tutor tinha permissão dos pais para aplicar castigo físico nas crianças. Físicos. E dizer o que deveria ser feito. E muitas das vezes eles apanhavam mesmo. Portanto, talvez este tutor seja um tutor rude. Um tutor que revela para mim e para você quem nós somos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. A lei nos serviu de aio. Esse tutor serve para mostrar aos homens a santidade de Deus. Lembre-se dos mandamentos do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículos 12 a 17.
onde mostra a santidade de Deus, como Deus não tem parte com a idolatria, como Deus não tem parte com o pecado, como Deus é exclusivo no que diz respeito à adoração ao seu nome. Esse aio, essa lei, esse tutor rude, mostra também o que Deus espera desses homens. É só continuarmos lendo os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículos 12 a 17. O que Deus espera de cada uma dessas pessoas, naquele pacto que fez com o povo no deserto. No entanto, meus amados, quando nós somos colocados diante da lei de Deus, quando nós somos colocados diante dos 10 mandamentos, existe a pergunta que fica no coração de todos os que passam ali ou leem os 10 mandamentos e dizem: como assim nós conseguiríamos cumprir tudo isso? Como nós vamos conseguir cumprir esses 10 mandamentos, se nós não conseguimos deixar de cobiçar, se nós não conseguimos deixar de mentir, se nós colocamos outro Deus em nosso coração, que rouba a exclusividade do Deus eterno, o Deus que está acima de todas as coisas? O que a lei faz conosco é mostrar que nós somos completamente impotentes diante de Deus. Nós não temos diante de nós nenhuma capacidade que faça com que saiamos do pecado, que saiamos de onde nós estamos. Não, a lei, esse aio, mostra para nós que diante das exigências de Deus, nós somos extremamente impotentes. Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: todos aqueles, pois, que estão debaixo da lei, da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas nos livros da lei para fazê-las. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a lei, quando é colocada diante de você, mostra o quanto você é maldito diante de Deus, o quanto as suas obras o afastaram diante do Senhor. Paulo está dizendo: aqueles, pois, que estão diante das obras da lei, que buscam ser bonzinhos, que buscam fazer as coisas para poder chamar a atenção de Deus, e Deus dar a eles a salvação. Paulo está dizendo: você está debaixo da lei, e você é maldito por causa disso. E o apóstolo Paulo diz: aqueles que não cumprem todas essas coisas, trazem para si esta maldição. E quais são as implicações, meus amados, de estarmos distantes da lei? Quais são as implicações de estarmos longe do Senhor? As implicações de vivermos agora de uma forma que nós não conseguimos mais obedecer a Deus, ou melhor, nós jamais conseguiríamos obedecer a Deus em sua totalidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, traz uma lista para nós. Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estamos mortos em nossas ofensas. Mortos. Não existe vida espiritual em cada um de nós. Não existe vida espiritual a menos que o próprio Cristo sopre em nossas narinas o fôlego da vida, aquele fôlego que vem do Santo Espírito de Deus. Não existe vida. E o ser humano não está numa UTI. A figura que o apóstolo Paulo pinta aqui é um barco naufragando, meus amados irmãos, e o ser humano no porão desse barco, sem ter o que fazer consigo mesmo. Esse barco está afundando, e a menos que alguém pule ali naquele barco e o salve daquela condição, ele vai falir, ele vai naufragar, ele vai falhar. É por isso que Paulo está mostrando para cada um de nós, quando nós somos confrontados com a lei, é exatamente isso que acontece. Não há o que fazer. É um guia duro. É um guia rude. É um guia que joga diante de nós todos os dias quem nós somos. Em Efésios capítulo 2 ainda, Paulo vai dizer que além de estarmos mortos em nossas ofensas e pecados, nós andamos segundo o curso deste mundo. Nós fazemos as coisas que este mundo aplaude. Fazemos coisas que Deus mesmo pode vaiar por sua lei. Paulo vai continuar dizendo no Efésios capítulo 2, quais são as implicações de alguém que está sendo confrontado com a lei de Deus e porque está separado de Deus, não consegue ter vida em si mesmo. Ele vai dizer que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Outra coisa, fazemos a vontade da carne,
a vontade dos pensamentos e a nossa natureza, de fato era uma natureza caída, e isso nos torna filhos da ira. Veja como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não tem muito a ver com aquilo que nós estamos vendo na televisão. Veja que o Evangelho de Jesus Cristo não parte de uma perspectiva politicamente correta quando ele é apresentado a você. Veja como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo revela a nossa impotência, revela o quanto estamos afastados de Deus, revela o quanto necessitamos de alguém. Ninguém consegue cumprir toda a lei, absolutamente ninguém consegue cumprir toda a lei. Ninguém merece ser salvo. Vocês lembram daquilo que está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30, o jovem rico, que chegou diante de Jesus com uma postura um tanto quanto ensimesmada. E ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E qual é a resposta de Jesus? Cumpra os mandamentos. E o que ele diz? Isso aí eu tenho feito desde a minha meninice. Isso aí eu estou bem demais. E Jesus diz para ele: ok, muito bom, mas ainda te falta uma coisa. E o que faltava? Vende tudo e dê aos pobres. E o jovem rico saiu vendendo tudo, comprando coisas para as outras pessoas. Foi isso que ele fez? Absolutamente não. Ele deu as costas para Jesus. E o que chama a nossa atenção é aquilo que os discípulos vão falar com Jesus daqui a pouco nesse texto. Então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se esse homem, numa concepção judaica, tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, este homem que guardava a lei de Deus, então quem pode ser salvo? Se esse homem que desde a sua meninice fazia coisas boas, obedecia a lei de Deus, quem pode ser salvo, portanto? E Jesus Cristo diz algo fantástico. O que ele diz? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Ou seja, aquilo que Jonas diz quando está na barriga do peixe, faz todo o coro com esse texto quando diz que a salvação pertence ao Senhor. Mas esse tutor, esse guia rude, duro, esse guia que revela para nós quem nós somos, de fato, vai mostrar cada dia mais aquilo que nós de fato precisamos diante do Senhor, uma vez que ainda não o Senhor Jesus Cristo não transformou o nosso coração. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, diz algo muito interessante. Ele diz: a lei é como um espelho, nela contemplamos nossas fraquezas e a iniquidade que delas provém, e finalmente a maldição que provém de ambas. Ou seja, Calvino está mostrando que quando nós estamos diante da lei como um espelho, nós vemos as nossas fraquezas, nós vemos os nossos pecados, as nossas transgressões, porque a lei de Deus não esconde absolutamente nada de nós. Absolutamente nada. E isso faz com que, como o apóstolo Paulo disse, nos encontremos em maldição. O Catecismo Maior de Westminster diz algo muito significativo também. A lei moral é de uso para todos os homens, para informá-los sobre a natureza santa de Deus e a sua vontade e de sua tarefa, constrangendo-os a andarem conformemente, para convencê-los da sua incapacidade em guardá-la e da poluição pecaminosa da sua natureza e de seus corações e vidas. A lei, esse guia duro, revela para cada um de nós que de fato nós somos incapazes, nós somos impotentes, nós não temos condição. Eu não sei se alguém já disse isso para você, que você é incapaz, que você é impotente, que você não tem condição. Se ninguém disse, hoje é a primeira vez. A lei de Deus está mostrando isso para você, está mostrando isso para mim. Esse guia duro, esse guia rude, ele mostra
que o seu papel na revelação do Evangelho, que nós de fato precisamos de alguém. É por isso que o texto vai continuar nos dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então eu entendo que o Evangelho de nosso Senhor apresenta a obra salvadora de Jesus. A lei em seu propósito no Evangelho tem como tornar o homem consciente do seu pecado e partindo desse conhecimento conduzir a Cristo, respondendo à pergunta: se eu não posso fazer por mim, então quem pode? Se eu não posso salvar-me, então quem pode salvar-me desta condição a qual eu estou? E a lei cumpre esse papel. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 10, mostra qual foi a função da lei em sua vida. Romanos capítulo 7, versículo 10, Paulo diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porquanto aquilo que o mandamento me mostra, aquilo que eu pensei que cumprido traria vida à minha vida, mostrou de fato o quão distante do Senhor eu estou, o quanto eu preciso do Senhor, enquanto eu necessito de um pecador para mim. Versículo 7 do capítulo 7, Paulo diz: que diremos, pois? A lei é pecado, portanto? Se a lei me mostra o quão pecador eu sou, se a lei mostra o quão distante de Deus eu estou, se a lei mostra o quão impotente eu estou, então a lei é ruim. Então a lei não serve. Paulo vai dizer: de maneira nenhuma, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo, a concupiscência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Paulo está dizendo: eu precisava da lei, para que a lei mostrasse o quão distante eu estou de Deus e me colocasse diante da obra salvadora do Redentor. Se eu não posso fazer por mim, então quem pode? Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei apresenta para nós a condição que nós nos encontramos e nos leva àquele que pode realizar em nós aquilo que nós não conseguimos realizar. A lei, portanto, mostra, meus amados, que eu e você necessitamos de um Salvador. Eu e você precisamos de alguém que cumpra por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir. João Calvino, comentando o texto, ele vai dizer o seguinte: a lei, ao exibir a justiça de Deus, os convenceu, os leitores originais, de sua própria injustiça. Pois os mandamentos de Deus, como através de um espelho, puderam ver o quão grande estavam da verdadeira justiça. E assim foram lembrados de que a justiça tem de ser buscada em outro lugar. As ameaças da lei os compeliram e os pressionaram a buscar refúgio da ira e das maldições divinas. Aliás, elas não lhe deram descanso, enquanto não se obrigaram a buscar a graça de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão diante da lei não têm paz. Não têm paz. Porque vivem constantemente querendo agradar a Deus por aquilo que fazem, mas não agradarão a Deus por aquilo que fazem. Não agradarão. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém será justificado. Calvino está dizendo: olha, enquanto os leitores originais não buscaram refúgio em Jesus Cristo, eles se viram compelidos e pressionados a buscar de fato que as suas ações os colocassem diante de Deus, que as suas ações os elevassem diante de Deus, mas isso não faz sentido algum. Então, as ameaças da lei pressionaram eles a buscar um esconderijo da ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus se revela do céu. E a lei, esse tutor, rude, duro, mostra de fato o quanto precisamos do Senhor. É por isso que o papel da lei na revelação do Evangelho é mostrar o quanto somos desprovidos de justiça própria e nos leva àquele que é a encarnação da própria justiça, Jesus Cristo, e nele encontrarmos refúgio.
Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz que não veio para revogar a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que nele crê. Ou seja, meus queridos, meu querido ouvinte que ouve aqui nesta noite, que está atento àquilo que nós estamos pregando a você em todos os atos deste culto nesta noite, para que você fuja da maldição da ira de Deus, a maldição que os seus pecados o colocou, meu querido, você precisa encontrar refúgio no Senhor Jesus Cristo. O cântico que os nossos irmãos, ou o hino que os nossos irmãos cantaram aqui, tem uma estrofe que diz: mas um dia senti os meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa eu fugi, em Jesus me escondi, refúgio seguro nele achei. Ou seja, meu querido, corra para Jesus. Ele cumpriu por você aquilo que você jamais conseguiria cumprir. A justiça dele é perfeita. A justiça do nosso Salvador, de fato, pode cobrir a multidão dos nossos pecados. Portanto, não importa aquilo que você tenha feito, não importa como você tem vivido, importa a forma que ele viveu e aquilo que ele fez na cruz para a sua justificação e salvação. Portanto, entregue-se a Cristo nessa noite. Entregue-se a Cristo pela fé, e você encontrará nele um refúgio seguro, em que você não precisará mais se ver preso a dogmas, em que você não precisará mais se ver preso a usos e costumes, para que você possa ser salvo. Não. Jesus Cristo retira de nós esse peso. Agora nós não entendemos, na verdade, que nós não somos salvos porque nós cumprimos com essa lei que já se mostrou completamente elevada para nós. Agora nós somos salvos e compreendemos isso. Então passamos a obedecer o nosso Deus. Então passamos a viver uma vida que agrade o nosso Deus. Então passamos a viver uma vida que glorifique ao Senhor. É por isso, meu querido, que nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus Cristo para você, para que você tenha um refúgio seguro em Cristo Jesus. Meu querido, ou meus queridos irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ainda exige apenas fé para a nossa justificação. O texto vai nos dizer isso. Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei se tornou o nosso pedagogo, o nosso tutor, que muitas das vezes é rude, que mostra para nós quem nós somos, que não deixa escapar nenhum traço da nossa personalidade, que não deixa escapar nenhum traço de como nós estamos diante de Deus. Esse tutor, esse guia, nos mostra quem somos, para que, compreendendo quem nós somos, busquemos refúgio naquele que de fato é o Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Não mais obras, não mais querer mostrar às pessoas que nós podemos e que fazemos. Não, é fé. O apóstolo Paulo aqui mesmo, na carta aos Gálatas, ele repete isso. Na carta aos Romanos, ele disse que o justo viverá da fé, citando aquilo que está em Abacuque. O justo viverá da fé. A lei, em seu propósito no Evangelho, revela a nossa pecaminosidade. Sim, expõe a nossa impotência em cumpri-la em sua totalidade. Sendo assim, é necessário que exista algo que é externo a nós e que nos arranque da condição a qual nós nos encontramos, distantes de Deus. É necessário, portanto, que uma justiça perfeita, que cumpra todos os 10 mandamentos, seja colocada sobre nós, uma vez que nós somos desprovidos de justiça própria. Dessa forma, meus queridos, nós somos conduzidos a Cristo Jesus, que cumpriu toda a justiça de Deus, depositando nele fé. E o que é fé? Fé é autodenúncia. Fé é estender mãos vazias ao Senhor, dizendo: eu não posso fazer, eu não tenho condição de fazer, mas o Senhor tem condição de fazer. Eu não posso, eu não
não tenho, mas o Senhor tem e o Senhor pode. E fazendo isso, crendo no Senhor Jesus Cristo, sendo justificados, sendo salvos, redimidos, para vivermos uma eternidade com o Senhor nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 1, Paulo diz: o justo viverá da fé. E quando nós vemos aquilo que Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, disse, no capítulo 3, versículos 21 a 28, nós glorificamos o nosso Deus. Mas agora, diante da pecaminosidade humana, diante da perversão que os nossos atos nos colocaram, diante desta verdade, agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, ou seja, o modo por qual Deus perdoa pecadores, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre judeu e gentio, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo começa a dar as ênfases aqui no sacrifício de Jesus, na justiça que tem Jesus em ter cumprido tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, para o pagamento pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se nós parássemos apenas no justo, nós não teríamos salvação para as nossas vidas. Se Deus fosse apenas justo com você, você pereceria por toda a eternidade. Se Deus apenas aplicasse a justiça sobre você, como Paulo César do Logos nos disse já nessa música, Ele seria extremamente justo, nos deixando perecer, mas Ele gracioso, bondoso, misericordioso, também é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Verso 27, onde está, portanto, a vanglória da obediência à lei? Onde está, portanto, a glória? Onde está o orgulho da obediência à lei? É excluída. Por qual lei? A lei das obras? Não, pela lei da fé. Ou seja, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Meu querido que me ouve nesta noite, minha querida, você pode sair daqui redimido do seu pecado. Você pode sair daqui essa noite completamente transformado pelo sangue do Calvário, que foi derramado por todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E é uma pergunta muito interessante no Catecismo de Heidelberg, que eu te encorajo a ler. Quando o catecismo faz essa pergunta e responde de modo singular: como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Veja isso, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, somente se eu aceitar pela fé de todo o coração. Louvado seja Deus, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Você que crê em Jesus, Deus olha para você como você tivesse cumprido toda a justiça de Deus, não porque você a cumpriu, mas porque Cristo cumpriu por você, e agora essa justiça é imputada a você, e esse benefício está disponível a todo aquele que crê no nosso Senhor. E a minha pergunta para você nessa noite é: você crê em Jesus Cristo? Você crê no Senhor Jesus? Jesus Cristo é o seu Salvador. Se Jesus Cristo é o seu Salvador, meu querido, você tem a justiça dele sobre você, e o que te espera é uma eternidade ao lado do Redentor. Louvado seja Deus por isso. É por isso que o Evangelho apresenta a nossa condição diante de Deus. Alguém já disse que alguém que te ama
vai te ferir com a verdade, mas não vai te iludir com a mentira. E talvez, quando a palavra de Deus é colocada diante de você, você se sinta um pouco ressabiado. Mas como assim falar isso sobre mim? Mas Ele só está fazendo isso porque Ele quer que você compreenda a sua condição. E compreendendo a sua condição, corra para Jesus Cristo. Porque o Evangelho é sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Talvez tenham mentido para você. Talvez a sua decepção com Deus se dá pelo fato de ter empregado um outro Evangelho para você. E não o Evangelho da graça de Cristo. E aí você se decepcionou. Porque as promessas de Deus não se cumpriram na sua vida. Porque as promessas de Deus não se realizaram na sua vida. Deus fez uma promessa e essa promessa se cumpriu. A sua promessa é Jesus Cristo. Ele veio, Ele morreu, ressuscitou e vivo está. Essa é a promessa que a Bíblia exalta para nós. Essa é a promessa que a Bíblia coloca diante de nós e que nos mostra de fato aquilo que nós precisamos fazer diante de Jesus. E é simplesmente dizer: eu não tenho nada, Senhor. E aqui estou. O que resta de mim é só isso que está diante de Ti. É por isso que o Evangelho não é sobre isso que nós estamos vendo. Meus irmãos, quantas pessoas frustradas, quantas pessoas que ficaram magoadas, quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas por conta de terem sido influenciadas, ou melhor, terem sido expostas a um evangelho falso. O Evangelho da graça de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que aponta para a redenção na cruz do Calvário. É por isso que para você ser justo diante de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo. É necessário se colocar diante de Jesus e dizer: faça por mim, Senhor. Faça por mim o que eu não consigo fazer. Eu não consigo ir diante de Deus. Mas como diz um dos teólogos batistas mais conceituados em tempos passados, mas que ainda fala hoje, Jesus Cristo pega a sua mão, pega a mão de Deus e une as duas mãos, porque Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Enquanto o Ministério de Música vem aqui à frente, eu gostaria muito que você refletisse naquilo que você ouviu. Eu gostaria que você pensasse, de fato, se sua vida tem sido um conjunto de regras a serem seguidas. E seguindo essas regras, você tenta trazer uma paz para o seu coração, mas essa paz nunca chega. Porque as obras não são suficientes. Meu convite, o convite das Escrituras para você hoje é: achegue-se a Cristo. Vá para Jesus Cristo. Esconda-se em Jesus Cristo. Esteja diante de Jesus, peça perdão a Jesus por seus pecados. Não há pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome nesta noite. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque um dia, ó Deus, fomos confrontados pela lei. E a lei mostrou para nós quem nós somos verdadeiramente. Então nos vimos num beco sem saída, Senhor. Então nos vimos sem saber o que fazer. Mas o Teu Espírito falou aos nossos corações e nos levou até
Cristo, para que em Cristo encontrássemos descanso para a nossa alma, em Cristo encontrássemos a paz que tanto procurávamos, em Cristo sermos redimidos e justificados diante de Ti, ó Pai. Um dia o Senhor falou no nosso coração pelo Teu Espírito, e sem qualquer tipo de amarras, de correntes ou reservas, nos rendemos a Ti. E nós Te agradecemos por isso nesta noite, e nós Te louvamos por isso. Porventura, Senhor, se existem pessoas aqui que ainda estão sentindo o peso da lei sobre suas vidas, ou que hoje começaram a perceber que de fato suas vidas não são aquilo que o Senhor espera, ó Deus eterno, pelo Teu Espírito, convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que essas pessoas saiam daqui, ó Deus, salvas, redimidas, fazendo parte da melhor família do mundo, que é a família de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos e pedimos que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões do Santo Espírito de Deus, sejam sobre cada um que está aqui, e todo aquele que foi redimido, justificado, salvo, perdoado pelo Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.